A tragédia é um lugar onde a gente vai encontrar elementos da mitologia, que eram, né, que os teatrólogos traziam, com elementos da realidade. E eles vão misturar isso para trabalhar as questões relativas à liberdade e a determinação do destino. Então, até que ponto a gente é livre? Até que ponto a gente é determinado? Eu gosto muito de lembrar Édipo, que uma boa representação para a gente entender aí o que significa esse jogo, mas a gente vai encontrar em outras tragédias, sempre tem um poder que quer te oprimir, seja o Estado, seja os deuses, né? Mas é sempre uma determinação que vem de cima para baixo. Tem sempre um drama acontecendo e, obviamente, algum ponto trágico advindo desse drama na sequência. E o que é lindo de se ver quando a gente analisa a tragédia, lindo no sentido de uma beleza estética da coisa, né, gente? Porque não é gostoso nem de ver, é desagradável ao coração, como é ruim da gente viver. Mas é o fato de que aquelas representações, aqueles dramas, aquelas dores, elas são passíveis de acontecer na vida da gente. Ou seja, a gente pode viver tragicidades. E é que a gente precisa entender que dentro dessa perspectiva grega, a gente está falando de uma vida cíclica. E que o ciclo, fecha, então todo mundo vai sofrer, vai ser alegre e vai morrer. É uma relação de afirmação com a vida. Tá? Então, isso é muito bonito no sentido de olhar para a vida na sua inteireza, trazê-la, acatá-la com tudo que ela tem. É isso que depois a gente acabou perdendo aí pelo meio do caminho, né? E que vai se tornar um problema. Aí a gente tem que depois rever e se reconectar com esse lugar de sofrimento. Aí a tradição indiana vai apontar muito bem para um lugar de reconexão com o sofrimento, que é uma via que talvez seja só isso mesmo, uma via para a gente entender que não se prenda nisso, né? Não se fixe ou cresça a partir disso, caminhe a partir disso. Acho que não é muito distante, não, mas é porque o grego fala desse ciclo fechadinho. Você me lembrou um ponto até que responde uma questão que a Rosana tinha colocado. A tragédia, ela é exatamente um lugar onde você não vai confundir vida real com o personagem, porque ela vai existir exatamente para que você coloque tudo que não pode acontecer na vida real. Por isso a tragédia, por isso morte, por isso briga, por isso guerra. É o que eles vão chamar, o Nietzsche chama isso de dionisíaco bárbaro. Eu não sei se só o Nietzsche chama isso de, enfim, mas é esse dionisíaco, né? Esse movimento que não pode mais existir dentro de uma sociedade democrática, né? Com leis muito bem estabelecidas. Então, lá na tragédia pode acontecer tudo quanto é desgraça. E você precisa entender que aquele é um lugar. Ali pode acontecer, mas não é alguma coisa que você tem que. Estupro pode acontecer, tudo de ruim. Uhum. Lá no teatro. É um momento que você vai se esvaziar desses desejos impuros. Uhum. Fala aí, Alexandre. Para purificação além do teatro, né? Talvez. Exatamente. O problema é que sem orientação, cada um vai ter uma cabeça. Então, na ausência do teatro, na ausência da gente ter um lugar para colocar o dionisíaco bárbaro, que a gente vê um monte de tragédia por aí. A gente poderia ler a vida assim, entendeu? Você não tem onde extravasar isso. E aí eu lembro um filme incrível do Hitchcock, só um segundo, Alexandre, sobre a vida do Hitchcock. Se vocês puderem assistir, tem um momento em que ele acha que ele está sendo traído pela esposa. Na verdade, o filme conta a história do filme Psicose. Tá? Como é que o Psicose foi construído? Então ele acha que ele está sendo traído pela esposa, mas ele não tem certeza. E aí eles estão ensaiando lá aquela cena do banheiro, né? E não fica bom, e não fica bom. O Hitchcock ele está mal com ele mesmo, ele nas questões pessoais, ele pega a faca, ele fala, eu vou mostrar como é que é. E aí ele começa a fazer a cena, sabe? Assim, e aí, na cabeça dele, ele começa a ver o suposto amante da mulher dele, né? E aí ele vai matando ali o amante, e quando ele larga a faca, fica todo mundo assim, horror, tão real que foi a cena, a maneira como ele fez, e ele larga a faca cansado,
sabe, leve, e você fala, ele matou o amante, sabe, claramente. Isso é incrível, cara. Isso é muito foda.